Gente querida, eu sou Edgar de Oliveira e é uma grande bênção estar com vocês para mais uma corrente de oração e intercessão. Que o Espírito Santo visite você agora mesmo, independente do local onde você esteja. Que Deus fale contigo e te abençoe em nome de Jesus. Amém? Estamos estudando os Salmos versículo por versículo e hoje analisaremos o Salmo 24 e após iremos orar a Deus, colocando diante dele as nossas petições, as nossas súplicas, e Deus mais uma vez vai falar conosco através da sua inigualável e gloriosa palavra. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, pois aqui você vai aprender a Bíblia versículo por versículo e a história do cristianismo em ordem cronológica, além de ter acesso a uma grande quantidade de estudos bíblicos e louvores. É só acessar as nossas playlists para que você possa conhecer melhor o canal. Seja muito bem-vindo. O Salmo 24 é mais um Salmo de Davi, um hino sacro que foi escrito para ser cantado quando a Arca da Aliança foi tirada da casa de Obed-Edom para ser colocada atrás das cortinas no Monte Sião. Você verá a alegria das palavras usadas por Davi, que foi à frente da arca dançando naquela ocasião jubilosa. Este salmo faz par com o Salmo 15. Consiste em 3 partes. A primeira glorifica o verdadeiro Deus e canta o seu domínio universal. A segunda descreve o verdadeiro Israel, que pode comungar com ele. E a terceira descreve a ascensão do verdadeiro Redentor, que abriu as portas dos céus para a entrada dos eleitos. O salmo começa assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O mundo inteiro é declarado ser do Senhor, e aqueles que nele habitam são os seus súditos. Quando consideramos o fanatismo dos judeus na época de Cristo e como ficaram irados com o nosso Senhor por dizer que havia muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas o profeta foi enviado, somente a viúva de Sarepta, e que havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, exceto o Ciro Naamã. Quando lembramos também como ficaram irados com a menção de Paulo ter sido enviado aos gentios, ficamos pasmos que eles tivessem permanecido em tal cegueira e ainda cantassem este salmo que mostra muito claramente que Deus é não só o Deus dos judeus, mas também dos gentios. Que repreensão é este versículo para os sabichões que falam de membros de outras raças como se não fossem cuidados pelo Deus dos céus. Se o homem, sendo somente homem, o Senhor o reivindica, quem ousa categorizá-lo como mera mercadoria? O pior dos homens é habitante do mundo, portanto, pertence ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo acabou com a exclusividade de nacionalidades. Não há bárbaro, cita, servo ou livre, mas todos são um em Cristo Jesus. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Este versículo apresenta a razão por que o mundo pertence a Deus, ou seja, porque Ele o criou. As mandíbulas famintas do oceano devorariam a terra seca se não houvesse uma ordem constante da onipotência para protegê-la. Os que confiam nas coisas mundanas edificam sobre o mar, mas nós pomos a esperança pela graça de Deus em Jesus Cristo, a rocha dos séculos. Amém? Descansamos na promessa de um Deus imutável, dependemos da constância de um Redentor fiel. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? É um trabalho para cima para que a criatura alcance o Criador. Onde está o escalador forte que pode galgar as maiores alturas? Não é só altura, é glória também. No céu, ele reina gloriosamente. Então, quem terá a permissão de entrar na presença da sua realeza? Deus fez a todos, mas ele não salvará a todos. Há um grupo escolhido que terá a honra singular de habitar com ele num alto domicílio. Estes escolhidos desejam comungar com Deus e o desejo lhes será concedido. A inquirição solene do texto é repetida de outra forma. Quem poderá estar ou permanecer lá? Ele expulsará os ímpios. Então, quem pode habitar na sua casa? Quem é aquele que pode contemplar o santo e suportar a chama da sua glória?
Certamente ninguém pode se aventurar a comungar com Deus baseando-se na lei, mas a graça pode nos tornar aptos para ver a presença divina. A pergunta que estudamos é uma que todos devem fazer para si mesmos, e ninguém deve sossegar até receber uma resposta de paz. Com autoexame minucioso, perguntemos: Senhor, serei eu? O Salmo continua: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. A santidade exterior e prática é a marca preciosa da graça. Lavar com água, como Pilatos fez, não é nada, mas lavar com inocência é importantíssimo. Se as nossas mãos estão sujas, vamos lavá-las no precioso sangue de Jesus. Assim oremos a Deus, levantando mãos puras. Todavia, mãos limpas não bastam, a menos que estejam associadas com um coração puro. A verdadeira religião é trabalhada no coração. Podemos lavar o corpo e o prato por fora tanto quanto quisermos, mas se por dentro estiverem sujos, somos imundos aos olhos de Deus, porque o nosso coração é mais genuinamente nós que as nossas mãos. Podemos viver sem mãos, mas não sem o coração. Tem que haver uma obra da graça no cerne do coração, como também na palma das mãos. Caso contrário, a nossa religião não passa de ilusão. Que Deus conceda que as nossas faculdades interiores, meu irmão, minha irmã, sejam limpas pelo Espírito Santificador, de forma que amemos a santidade e detestemos todo o pecado. Os puros de coração verão a Deus. Todos os outros são morcegos cegos. A cegueira dos olhos surge da dureza do coração. A sujeira do coração lança pó. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, de que os santos ainda são os homens de palavra. A palavra do cristão é o seu único juramento. As palavras falsas fecham o céu para o homem, pois o mentiroso não entrará na casa de Deus, sejam quais forem as suas confissões ou ações. Deus não terá nada a fazer com os mentirosos, exceto lançá-los no lago de fogo. Todo mentiroso é filho do diabo e será enviado à casa do seu pai. A declaração falsa, a expressão fraudulenta, a história forjada, a difamação, a mentira podem ser adequadas nas reuniões dos descrentes, mas são detestadas entre os verdadeiros santos. Como poderiam ter comunhão com o Deus da verdade se não odiassem todo caminho falso? Pense bem. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. A vida santa assegura a bênção como recompensa do Santíssimo, mas é em si uma bênção da nova aliança e um fruto delicioso do Espírito. Deus nos dá primeiro as boas obras e depois nos recompensa por elas. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Selá. Estes são a semente legítima, contudo, eles são apenas os buscadores. Por conseguinte, aprendamos que os verdadeiros buscadores são muito queridos na estima de Deus e estão inscritos no seu registro. Até mesmo o ato de buscar tem uma influência santificadora. Desejar comunhão com Deus é algo purificador. Que tenhamos fome e sede cada vez mais da visão clara da face de Deus. Essa visão nos levará a nos purificar de toda impureza. Aquele que deseja ver o amigo quando passa em frente de casa, cuida para limpar a janela embaçada, para que de jeito nenhum o amigo passe sem ser percebido. Não é assim? A expressão Deus de Jacó pode significar que seja verdade que o Deus de Jacó aqui consente em ser chamado de Jacó, tomando sobre si o nome do povo escolhido. Agora, a expressão Selá, como já foi dito antes em outros salmos, nos mostra que houve aqui uma pausa na canção. Portanto, apanhem seus instrumentos e ergam as suas vozes, pois uma canção mais sublime está chegando. É a canção do nosso amado. O texto nos diz assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. As antigas portas do templo eterno são personificadas e conclamadas a levantar as cabeças, como se com toda a sua glória elas não fossem suficientemente grandiosas para o Rei Todo-Glorioso. Que todas as coisas façam o máximo
para honrar tão grande príncipe. Que o céu altíssimo se vista de exaltação incomum em honra do Rei da Glória. Aquele que, recém-saído da cruz e da sepultura, entra cavalgando pelas portas da Nova Jerusalém, é mais sublime que os céus. Grandes e eternas como são, essas portas de pérola são totalmente indignas daquele diante de quem os céus não são puros e que nos seus anjos encontra loucura. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Os guardas da porta ouvem a canção, examinam as almeias e perguntam: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Pergunta cheia de significado e digna das meditações da eternidade. Quem é ele em termos de pessoa, natureza, caráter, ofício e trabalho? Qual é a sua linhagem? Qual é o seu posto e qual a sua carreira? A resposta dada em sua vigorosa onda musical é: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Conhecemos o poder de Jesus pelas batalhas que ele lutou, pelas vitórias que ganhou sobre o pecado, a morte e o inferno, e aplaudimos quando vemos levando o cativeiro na majestade da sua força. Que honra o nosso coração cantar louvores a ele. Guerreiro poderoso, ó Senhor, sê tu coroado Rei dos céus e Senhor dos senhores para sempre. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. As palavras são repetidas com variação agradável. Há momentos de sentimento profundo e intenso, quando as repetições não são vãs, mas cheias de força. As portas eram tiradas das dobradiças quando os habitantes do Oriente queriam dar as boas-vindas a um convidado. Algumas portas subiam e desciam como uma porta corrediça, podendo ter ficado, quando abertas, com uma ponta que se sobressaía do topo. Assim se explica literalmente as cabeças das portas. O quadro é altamente poético. Mostra o que aconteceu com a porta larga dos céus por conta da ascensão de Nosso Senhor. Bendito seja Deus, pois as portas jamais se fecharam desde então. As portas abertas dos céus convidam o mais fraco crente a entrar. Você que me ouve, é possível que você esteja dizendo: nunca entrarei no céu de Deus porque não tenho mãos limpas nem coração puro. Olha então para Jesus, que já subiu ao Monte Santo. Ele entrou como precursor dos que confiam nele. Siga os seus passos e descanse no seu mérito. Ele cavalga triunfalmente no céu, e você também cavalgará se confiares nele. Mas como posso obter o caráter descrito nesse salmo? Você pode se perguntar. O Espírito de Deus o dará. Ele criará em você um coração novo e um espírito reto. A fé em Jesus é a obra do Espírito Santo e todas as virtudes estão envoltas nela. A fé ensanguentada fica junto à fonte e enquanto se lava, lhe são dadas mãos limpas e coração puro, alma santa e língua verdadeira. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Selá. A nota final é inexprimivelmente forte. O Senhor dos Exércitos, o Senhor dos homens e dos anjos, o Senhor do universo, o Senhor dos mundos é o Rei da Glória. Toda a verdadeira glória está concentrada no verdadeiro Deus, pois todas as outras glórias são apenas um desfile passageiro. O versículo declara que o Salvador ascendido é a cabeça e a coroa do universo, o Rei da Glória. Hinos são entoados ao nosso Emanuel nas mais sublimes notas musicais. Jesus de Nazaré é o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Agora eu quero orar por você. Se você ainda não deixou seu pedido de oração nos comentários, faça isso agora, para que ao longo da semana possamos orar uns pelos outros também. Ore comigo. Senhor Deus, tudo veio de Ti. O Senhor é o dono de tudo, de toda a terra e de tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Não há ninguém que não seja propriedade Tua. O Senhor fundou a terra sobre os mares. Tu és Deus de glórias eternas. Quem poderá permanecer no seu santo lugar? Deus,
nós te agradecemos porque o nosso Senhor Jesus Cristo possibilitou aquilo que seria impossível para nós, pois apenas os limpos de mãos e puros de coração podem habitar em tua presença, e através de Cristo nós fomos purificados e adquirimos vestes brancas como a neve diante da tua santa presença. Através de Cristo nós obtivemos os maiores bênçãos e continuaremos no caminho da justiça por todos os nossos dias. Que sejamos uma geração que busca a Ti, que busca a Tua face, ó Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus do que amam andar com Cristo e a Ele obedecem. Que o Senhor entre em nossas vidas pelas portas eternas e que nunca se afaste de nós. Ó Deus, Tu és o Rei da Glória, o Rei que reina em nossos corações através do Teu Espírito Santo, que nos foi enviado pelo Teu amado e nosso eterno Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor dos Exércitos, o Senhor é o Rei da Glória, Tu és o nosso Rei para sempre. Senhor, Tu és aquele que nos envia para a batalha, que nos prepara para a peleja e que nos mantém firmes até que alcancemos a vitória. Agradecemos a Ti e pedimos que o Senhor aplique essa bendita palavra em nossos corações. Deus, os dias são difíceis, mas nós somos mais que vencedores por meio de Cristo. O Senhor não nos livra das dores, o Senhor não nos livra dos sofrimentos, o Senhor não nos livra das tribulações e aflições, mas o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, e o Senhor tem mostrado isso, nos livrando em meio a todas as dificuldades. Senhor, diante de Ti entregamos todas as nossas preocupações, entregamos todas as nossas petições. Pedimos a Ti que o Senhor socorra os enlutados, os doentes, aqueles que estão vivendo os horrores desta guerra na Rússia e na Ucrânia, aqueles que estão perdendo tudo que têm passado extrema necessidade por causa da maldade de homens que não conhecem o verdadeiro valor das coisas, não conhecem o verdadeiro amor. Senhor dos Exércitos, venha com Teus anjos sobre o Teu povo que sofre diante de tudo isso. Sustenta o Teu povo e traga a provisão necessária para as famílias que estão sofrendo. Ó Deus, por amor ao Teu povo, tenha misericórdia daqueles que estão passando por essa situação caótica de extrema miséria e dor. Que o Senhor continue sustentando cada uma de Tuas ovelhas e tenha misericórdia daqueles que ainda não conhecem a Cristo como nós conhecemos. Senhor Deus, oramos por cada pedido feito nos comentários e por todos os demais pedidos que serão feitos ao longo da semana. Visite agora mesmo o Teu povo. Ó Deus Santo, que os enfermos sejam curados, os enlutados encontrem o consolo do Teu Espírito Santo, que os necessitados sejam acolhidos e tenham suas necessidades satisfeitas, que os desempregados sejam contemplados com um trabalho digno, que os que lutam com a força do Senhor saiam com a vitória desejada, que os lares sejam restaurados e os relacionamentos sejam abençoados por Ti. Deus, clamamos a Ti pela nossa nação. Ajuda-nos a perseverar em oração pela nossa pátria, para que o Senhor levante homens de palavra, homens preparados por Ti para exercerem esta função tão importante, homens que não se contentem com os manjares servidos na mesa da perdição, mas que se comprometam em comer o alimento celestial e lutem para levar a justiça a esta nação tão carente de justiça. Que o Senhor mesmo faça cair todo aquele que tem lesado o Teu povo, que tem usado toda espécie de corrupção para trazer sofrimento à nação. Que haja justiça em nosso meio, para que a nossa nação desfrute da Tua paz. Agradecemos a Ti, porque o Senhor ouve o nosso clamor e inclina os ouvidos à nossa oração. Obrigado pelo Teu agir em nossa vida, Senhor. Todas as nossas necessidades estão diante de Ti, e o Senhor há de agir para que cada detalhe de nossas orações sejam alcançados pela luz da aurora, que com o seu doce calor tem poder de aquecer a nossa alma e mudar a nossa vida. Que estejamos sempre a Teus pés, Senhor dos Exércitos, e que o Senhor nos use com o poder da Tua espada, que é a Tua palavra, para que vidas sejam salvas e que haja salvação em cada cômodo de nossos lares. Que assim seja, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que você continue orando ao longo dessa semana pelos pedidos deixados aqui nos comentários. Faça isso, pois outros orarão por você também. E assim Deus irá se manifestar de forma miraculosa em nosso meio. Amém? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora. Deixe o seu like e o seu pedido de oração, tá bem? E procure evangelizar enviando esse vídeo para os seus contatos. Que Deus continue te abençoando muito. E até o próximo vídeo com a graça de Deus.